sua vida. Nós estamos numa campanha, serão 7 semanas. Nós estamos usando uma pulseira, tá aqui, porque eu estou de camisa de manga comprida, tá aqui a minha pulseira. Mas nós também estamos colocando os desafios de pendurados ali naquela árvorezinha que está na entrada da nossa porta. Ali nós estabelecemos um lugar para lembrarmos todas as vezes que entrarmos no templo que vidas precisam serem restauradas, que famílias precisam serem abençoadas, que nós temos um motivo de oração, que nós temos um alvo de oração, abençoar poderosamente a vida das pessoas. E eu quero convidar você para fazer parte conosco. É só procurar um dos nossos líderes, se informar, pegar a sua pulseira ou passar ali no término do nosso culto, preencher o nome da família e colocar nesse lugar que nós estamos chamando memorial de oração. Nos fazer lembrar que tem um propósito onde vidas estão recebendo intercessão para serem abençoadas pelo Senhor. E a nossa campanha tem um tema. E o tema é eu mais um propósito que vale a pena. E nós iniciamos a semana passada desafiando você a pensar no seu sentido de vida. E nós compartilhamos que cada um tem a sua maneira de eleger como vai buscar o seu sentido para a vida. Alguns na sua formação, outros nas suas viagens, outros na sua prática religiosa. Mas o desafio para nós não é simplesmente eleger algo que nós possamos acreditar que vai trazer sentido de vida para nós. Mas eu e você sermos levados para um lugar de experiência, onde o Senhor possa marcar a nossa vida poderosamente. Porque quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós somos desafiados a verificar algumas verdades nas quais somente o Espírito Santo pode ministrar em nossas vidas. Então eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor nessa manhã, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, mas nós vamos pensar um pouquinho da seguinte maneira: você não nasceu por um acaso, tudo vai começar com Deus. Então você não é um acidente, você não foi gerado sem planejamento, mas Deus sonhou com você, Deus planejou você, e o melhor, Deus tem um propósito para a sua vida. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Nós vamos afirmar, usando a fala de um teólogo, que ele vai dizer assim: a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a sua vida não terá sentido. O que ele quer dizer? O nosso sentido de vida começa em Deus. Ele nasce no Senhor. Ontem, no nosso impacto, nós falamos a respeito de um conceito que as pessoas têm, de um ditado popular, ou nós podemos dizer de um senso comum. O que o ditado popular diz? Todos nós somos filhos de Deus. Você já ouviu isso diversas vezes. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que todos nós somos criados, somos criaturas, somos amados, somos planejados e sonhados pelo Senhor. Mas a única forma de nos tornarmos filhos é quando nós aceitamos Jesus como nosso único e eterno Salvador.
A palavra do Senhor vai nos dizer que quando nós aceitamos Jesus como nosso único e eterno Salvador, nós recebemos o direito de nos tornarmos filhos. Então não é todo mundo que é filho, porque tem muitas pessoas que não crê, não professa e não vive como Ele sendo o Salvador, o Senhor da sua vida. Então nessa manhã nós vamos desafiar você a viver essa experiência de filho. Porque a nossa vida só vai ter sentido realmente, nós só vamos discernir e investir no propósito que Deus tem para nós. E o Rick Warren vai dizer que propósito é sentido. Às vezes fica mais fácil nós dizermos, esse é o propósito da minha vida. Mas ele vai trabalhar na seguinte dimensão, que propósito é sentido. Então, eu só vou ter sentido na minha vida, cumprindo os propósitos do Senhor, se eu conhecê-lo. Se Ele for o meu Senhor e se Ele for o meu Salvador. Se o meu espírito realmente foi recriado. Se o meu espírito foi regenerado. E a regeneração é um desafio para nós, porque nos leva para o lugar de uma verdadeira experiência no Senhor. Eu tenho certeza que em um momento ou outro na sua vida, você já se sentiu perdido. Para onde eu vou? Com quem que eu vou me casar? Qual vai ser a minha formação? Que curso eu vou escolher para me formar? Que profissão eu quero desenvolver? Quais são as oportunidades que estão diante da minha vida? Com certeza, em um momento ou outro, você já esteve nessa encruzilhada. De ter que tomar decisões, mas não saber exatamente quais eram as decisões melhores para o seu futuro. Só que aí, essa crise não é problema. O problema é quando a sua vida não tem sentido. O problema é quando a sua vida não tem propósito. Quando você faz as coisas só por você mesmo ou para você mesmo. E aí nós somos desafiados nesse tempo a fazer a seguinte declaração: a questão não é você, a questão não sou eu. A questão que nós vamos ter que pensar que o propósito de Deus é muito maior do que nós. O que eu vou precisar entender, e você vai precisar entender, que aquilo que nasce do coração de Deus para nós realizarmos é maior do que nós mesmos. Nós não damos conta de realizar. Por mim mesmo eu não dou conta, mas eu não estou sozinha, Ele está comigo, e essa presença de Deus comigo me dá esse discernimento de saber qual é o propósito, qual é a vontade, o que o Senhor deseja e o que Ele realmente pode estabelecer na minha vida. Jó, capítulo 12, versículo 10 vai dizer assim: em sua mão está a vida, e cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Aqui, ele está retratando para nós que a humanidade é criada com o objetivo do coração do Pai. E todo o fôlego de vida que desenvolvemos se encontra nas mãos dele. Mas você vai precisar fazer uma escolha. E a escolha que você vai precisar é: eu permaneço sendo criatura, vivendo para mim mesma? Eu preciso apenas me realizar, ter uma casa do sonho, ter um carro que eu quero andar, ter uma família que eu quero construir? Eu vou viver só para mim mesmo e continuar sendo essa criatura, desfrutando do fôlego de vida da humanidade, que é a graça de Deus sobre nós? Ou eu vou mudar de posição, eu vou ter um encontro, eu vou ter uma experiência, Ele vai marcar a minha vida, eu vou parar de viver para mim mesma, mas eu vou viver para Ele, respondendo à vontade dEle, realmente me desafiando, me esticando, para fazer aquilo que é maior do que eu, mas para estabelecer a glória do Seu nome, a honra para o Seu nome, porque eu sei quem Ele é, eu o conheço, eu sou filha e eu me relaciono profundamente com Ele.
E aí nós vamos aprender que focar em Deus é a melhor resposta para qualquer aflição. Qualquer dificuldade que a gente venha enfrentar, a melhor coisa é estar focado no Senhor. Eu tenho trabalhado muito isso na minha vida e sempre trabalhei isso muito. Eu sempre vou dizer que eu sou muito desprendida. Não é que eu não saiba amar e nem valorizar aquilo que Deus me dá e as pessoas que estão à minha volta. Mas se tem uma coisa que eu sou, é muito desprendida. Porque eu tenho aprendido que eu tenho que viver não na dependência de ninguém. Eu não posso viver na dependência dos meus pais, eu não posso viver na dependência do meu filho, eu não posso viver na dependência do meu cônjuge, eu não posso viver na dependência da minha liderança, eu não posso viver na dependência de ninguém. Eu tenho que ser uma pessoa que desenvolva uma experiência de filha com uma identidade tão trabalhada que eu venha depender somente dele. Se tiver como meu marido e meu filho ir comigo, nós vamos celebrando. Mas se não tiver como eles irem, eu vou sozinha celebrando também. Porque eu tenho uma identidade muito trabalhada na minha alma. E isso me faz uma pessoa livre para andar com o Senhor. Pastora, como que você definiu isso na sua vida? Eu tive uma pessoa que eu amei muito no meu coração. Era um filho do coração. Aos 24 anos, ele foi diagnosticado com câncer. E eu cuidei daquele garoto com uma mãe. Ele era recém-casado, a esposa ia trabalhar. Ele não tinha com quem ficar, ele ficava na minha casa. E eu testemunhei as dores intensas que aquele menino sentia diariamente. E todos os dias de manhã, a esposa ia para o trabalho, passava na minha casa, deixava ele lá em casa para a gente cuidar dele. E às vezes, durante o dia, ele falava comigo assim: pastora, conta quantos tumores nasceram hoje nas minhas costas. Está doendo muito. E eu ia lá e contava. Nossa, eu não falava para ele a quantidade. Eu só via aqueles tumores pipocando nas costas dele. E eu cuidei daquele garoto como se fosse o Abner. E todo mundo sabia do grande amor que eu tinha por ele. Mas o dia que nós entregamos aquele garoto no seu túmulo, eu aprendi uma coisa. Eu posso ter pessoas que me amam. Eu posso ter pessoas que cuidam de mim. Mas a eternidade é uma trajetória solo. A eternidade é um lugar que você não leva ninguém. A eternidade é um lugar onde ou você vai com ele, ou você vai sozinha. Quando nós depositamos o corpo daquele garoto ali naquele túmulo, todos nós voltamos para casa. Eu continuei pastoreando como estou pastoreando até hoje. Eu continuei investindo no sonho do meu filho como eu invisto até hoje. Eu continuei buscando a realização dos meus sonhos como eu busco até hoje. E na hora que eu virei as costas naquele cemitério, eu falei: agora o Lu está sozinho. Agora é ele e Deus. Eu não posso mais contar os tumores das costas. Eu não posso mais dar remédio para aliviar as dores. Eu não posso abraçá-lo e dizer assim: não, eu estou com você, você não está sozinha não. Eu sei que você está sofrendo muito, mas eu estou aqui para sofrer com você. Ali, irmãos, na volta daquele cemitério, eu tomei a melhor decisão da minha vida. Da agora em diante, é eu e o Senhor. Se eu tenho que ir para a eternidade sozinha, eu caminho sozinha com Ele aqui. Se eu tenho que, a partir daqui, depender só dEle e viver só com Ele, eu não trago apêndice nenhum em mim. E quando eu decidi não trazer apêndice nenhum em mim, isso me deu a liberdade de amar com liberalidade, sem pedir troca de ninguém. Essa semana eu estava numa conversa
a gente estávamos numa conversa e a Claudinha falou algo que me alegrou muito. Ela disse assim: pastora, sabe o que me faz te admirar? Primeiro, tem 13 anos que eu te ouço. Eu nunca vi você mandar recado do altar. Eu falei: não mando. O que eu tenho que falar, eu falo direto. Eu não preciso de altar para mandar recado. Eu falo de cara a cara. Sou transparente. Ela: segundo, você não é vingativa. Já vi pessoas pisando no seu pé, aprontando com você, e você está lá na boa. E eu virei para ela e falei assim: uma decisão que eu tomei. O que eu faço não é esperando troca de ninguém. De ninguém. Porque eu caminho é com Ele. E essa campanha é isso. Essa campanha é despertar você. Nós estamos te desafiando a ir para o jejum. Nós estamos te desafiando a ir para a madrugada. Nós estamos te desafiando a ir para o voto, porque nós estamos decidindo no nosso coração viver um tempo de grande milagre. Eu não sei qual milagre você está precisando, mas eu quero a cura do Senhor na minha casa, eu quero a restauração do Senhor na minha família, eu quero o suprimento da provisão de Deus, eu quero a glória de Deus manifesta no meio dessa casa, eu quero Deus calçando os seus pés, sustentando os teus joelhos, fortalecendo as tuas mãos, te dando uma experiência e te levando para o lugar aonde você vai caminhar com liberdade, porque você não vai ser um filho manco, mas você vai ser um filho totalmente restaurado, porque é Ele que te chamou, é Ele que te planejou, e você não é criatura, você é filho e filha, para exaltar o nome do Senhor, e para viver acima daquilo que a humanidade diz, porque você vai viver como filho amado daquele que escolheu você. Isso eu acho fantástico. Isso eu acho maravilhoso. Quando a gente vai olhando para a palavra, a gente vai percebendo, segundo Efésios, capítulo 11, vai dizer assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então tem duas formas para você escolher viver. Uma é especulação. Essa é uma forma. Aonde você, pode, dentro das escolhas apresentadas por você, o que nós vamos chamar de escolha filosófica, onde você vai olhar e vai dizer assim: eu vou construir meu casamento, eu vou construir a minha profissão por mim mesmo. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso ter essa descoberta que a pastora teve, que ela precisa ter uma experiência profunda com Deus, que um dia todos vão virar as costas. Vai chegar um dia que todos vão voltar para os seus afazeres, e ela vai estar lá sozinha. Então eu já tenho que aprender a viver isso agora, com liberdade e com alegria, ou viver por revelação. Quando a gente faz a escolha viver pela revelação, é a decisão de seguir a vontade de Deus, é a vontade de seguir o propósito do Senhor, é a vontade de permitir o Senhor mover a nossa vida, desenhar a nossa vida, é permitir realmente seguir não o nosso próprio caminho. Irmãos, eu já tive que mudar de projeto, eu já tive que mudar de planos. Eu gerei um plano para o meu coração, aí veio uma intervenção na minha vida e que me fez mudar esses planos. Eu tinha a opção de me amargurar, de me rebelar, de me endurecer, de cruzar os meus braços e de ver
de viver de maneira que a maioria escolhe viver, superando um dia de cada vez. Ou ir para a presença do Senhor e buscar a revelação de Deus no meu espírito e deixar o Espírito Santo me capacitar, me habilitar, me mostrar aquilo que os meus olhos não conseguiam enxergar, somente aquilo que Ele podia mostrar para o meu coração. Eu fiz a escolha de andar por revelação e tem sido divertido. Eu falo que andar por revelação é diversão. É lógico que tem um preço. Mas tem coisa que Deus faz que um monte de gente que não tem esse nível de experiência não entende. E é divertido. É divertido porque você vai entender algo que a maioria não está entendendo. Você vai ouvir o que a maioria não está ouvindo. E você vai perceber que Deus é criativo, que Deus é dinâmico, que Deus tem a sua maneira de interagir com você, interagir comigo, e que Deus, Ele não se padroniza. Nenhum culto vai ser igual, nenhum encontro vai ser igual, nenhuma ministração vai ser igual. Hoje à noite eu vou estar fazendo essa ministração novamente, e com certeza eu não vou pregar do mesmo jeito. Não vou. Por quê? Nenhum culto é igual. Nenhuma reunião de oração é igual. Nenhuma pregação é igual, ainda que seja o mesmo pregador e o mesmo texto. Por quê? Porque o Espírito Santo é dinâmico. Quando você se deixa levar, então você vai viver. Não sei se você gosta de novidade, eu gosto muito de mudança, eu gosto muito de novidade, eu gosto muito de dinâmica, eu sou uma pessoa dinâmica. Então, essa dinâmica do Espírito, ela mexe muito comigo, porque eu fico na expectativa, o que Deus vai fazer hoje, o que Deus vai fazer amanhã, como vai ser o mover de Deus nesse culto, como vai ser a voz do Senhor nesse tempo, qual é o mistério que Deus vai desvendar nos nossos olhos, porque é extraordinário andar com um Deus criativo e que ama surpreender aqueles que Ele ama. Na minha intimidade com Deus, eu falo assim: Deus, o Senhor gosta de tirar sorriso de nós, né? O Senhor gosta. Quando a gente tem filho pequeno, é muito gostoso presentear filho pequeno. Porque o filho, quando ele é pequeno, quando ele recebe um presente seu, ele faz uma expressão de surpresa, não é? De contentamento, que é fascinante. Então eu sempre gostava muito de surpreender o Abner, para ver aquela cara, né? Conseguiu, me surpreendeu, eu não esperava. Isso eu acho fantástico. E aí, queridos, Deus faz assim com a gente. Deus faz. E eu quero desafiar você a viver isso. Eu quero desafiar você a viver uma experiência com Deus que você vai ficar surpreendido com a dinâmica, com o jeito de Deus mover, com o jeito de Deus fazer, porque a sua vida está nas suas mãos. Ele está no controle da sua história. Ele sabe melhor do que você e Ele conhece o que você não consegue acessar. E Deus faz as coisas para revelar o coração para nós. Ele faz as coisas para revelar a atmosfera para nós. Ele faz as coisas para dar certeza da decisão que nós temos que tomar. Tem coisas que eu falo assim: Deus, me dá uma estratégia para o Senhor me mostrar se é essa decisão mesmo que eu tenho que tomar. Aí Deus vai e faz, e me revela, e me mostra, e me traz graça ao coração. E como fazer isso então, pastora? Como construir esse nível de experiência? Como deixar Deus me conduzir com essa liberdade? Como deixar Deus mostrar a sua criatividade? Como acessar essa intimidade? Aí eu quero convidar você aí para Efésios, capítulo 4, versículo 23 e 24. Que é o desafio de encontrar a nossa verdadeira identidade. Ao serem renovados no modo de pensar,
e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Eu vou eu vou reler. Ao serem renovados no modo de pensar e ao revestir-se do novo homem. Paulo aqui, ele vai usar uma linguagem que vai levar muito sentido ao público que vai ouvi-lo nesse momento. Ele vai usar a expressão revestir-se. E quando Paulo usa essa ideia, ou essa expressão revestir-se, ele está trazendo uma ideia que é necessário uma roupagem nova. É necessário tirar a roupagem antiga. Hoje de manhã nós nos levantamos, tomamos o nosso banho e trocamos de roupa. Você não está aqui com a roupa que você levantou da cama, está? Se tivesse, eu ia falar, em nome de Jesus, está repreendido. Você não está. Nós estamos aqui com uma roupa nova, nós trocamos de roupa. Nós tiramos a roupa da intimidade e colocamos a roupa que nós podemos apresentar para vocês. E é isso mesmo. Paulo está dizendo, uma verdadeira intimidade, ela só se constrói quando você tira o velho, quando você tira o antigo, quando você tira as vestes antigas, quando você abandona as coisas velhas e traz o novo de Deus para o seu coração, e traz o novo de Deus para a sua vida. E aqui Paulo, ele entrega duas chaves importantíssimas para nós, se nós queremos romper. Primeiro é a renovação da nossa mente. O nosso jeito de pensar, o nosso jeito de discernir, o nosso jeito de interpretar, o nosso jeito de viver precisa se renovar a cada dia. Daqui 5 anos eu não posso ser a mesma pessoa, com o mesmo estilo de pregação, usando a mesma linguagem. Daqui 5 anos, a minha mente tem que estar renovada, com uma nova linguagem, com uma nova interpretação e com um jeito novo de exposição da minha experiência. Tem 13 anos que eu estou pastoreando essa igreja. 13 anos. Se eu não estiver aberta para uma renovação contínua, vocês vão se cansar. Não é crítica não, mas eu tenho colegas que eu ouço seus líderes, seus membros dizendo assim, tem 5, 6 anos que o pastor, a pastora estão aqui, pregam a mesma coisa. Já pregaram o mesmo sermão 30 vezes. Teve uma equipe que veio conversar comigo, para falar da dificuldade que estava enfrentando com o seu pastor, e disse assim, aqui pastora, esse texto aqui, ó, olha quantas vezes esse texto foi pregado, com a mesma roupagem, nós não aguentamos mais, nós não damos conta de ouvir. Não é só você se renovar para a sua família crescer, não é só você se renovar para você romper, não. É você se renovar para você ter uma nova visão, uma nova experiência, enxergar uma nova dimensão daquilo que Deus pode fazer. Então, se eu tivesse 13 anos aqui usando o mesmo texto, as mesmas expressões com vocês, com certeza vocês já estariam na sala do bispo dizendo, não aguentamos mais ouvir a pastora pregar, como fizeram comigo. Não aguentamos mais, o nosso pastor, por favor, intervenha. Ele prega só a mesma coisa, só sabe pregar de um jeito. Nós não aguentamos mais. Isso é realidade. Então Paulo vai dizer que a mente tem que ser renovada, mas também ele está falando que nós temos que aprender, nos vestir da verdadeira identidade. E a verdadeira identidade é saber exatamente quem você é no Senhor.
Quem você é? Quem é você? Quem é você quando sai aqui do palco? Quem é você quando entra no seu carro? Quem é você quando entra na sua casa? Quem é você quando está sozinha, sem ninguém estar te vendo? Quem é você com seus pensamentos e sentimentos? Porque aquilo que eu não vejo, a palavra do Senhor diz que o Espírito sonda e prescruta. Quer dizer, esmiuça, avalia, analisa, separa, reprova ou aprova. Porque nós temos alguém que anda conosco o tempo todo. A palavra pessoa no latim é persona. O que a psicologia vai trazer para nós, mostrando que nós temos personas. E o que a psicologia diz sobre o persona? Máscaras. Máscaras que eu e você utilizamos. Então a psicologia vai dizer que você tem uma máscara no trabalho, você tem uma persona no trabalho. Você tem uma persona na igreja. Você tem uma persona em casa. Nós trocamos de máscaras. A psicologia vai trazer isso para nós. Mas aí eu quero te perguntar: quais máscaras você tem usado? Quais? Porque você está sendo convidado a uma identidade transformada. E quando você é convidado a uma identidade transformada, nós somos conduzidos para uma experiência que nós ouvimos aqui no final de semana, que é a experiência de Jacó. Jacó, ele tinha uma família renomada. Mas apesar da família renomada que ele tinha um caráter distorcido. E ele precisou de uma experiência, ele precisou de um encontro, para não viver uma identidade distorcida, mas para ter uma identidade totalmente transformada em Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que a família de Jacó dá um nome complicado para ele. Um nome com uma representação de desonestidade. Um nome com uma representação de uma pessoa que não seria honesta, que não seria transparente, que não seria sincera, que seria desleal. E ele cresce com essa estrutura de estar sendo lembrado o tempo todo que ele era essa pessoa. Só que chega um momento que é necessário trocar de veste. É necessário tirar aquela vestimenta desonrosa, de um caráter falho, de uma personalidade distorcida e viver uma identidade transformada. E não é só uma experiência onde ele vai dizer que ouviu, percebeu e sentiu, mas aonde o próprio Deus vai dizer com ele: olha, esse nome não cabe em você, essa vestimenta que você usa tem que ser jogada fora, porque eu tenho uma identidade nova para você. Você será um novo homem, com um novo nome, com uma nova estrutura, com uma nova história, com um novo jeito de viver, porque se encontrar comigo, você não será mais a mesma pessoa. Todos nós que estamos aqui nessa manhã, que um dia tivemos um encontro real, não somos mais a mesma pessoa. Todos nós vamos dizer assim: nós tínhamos essa história, nós tínhamos esse jeito de enfrentar a vida, nós tínhamos essa forma de responder. A partir do momento que eu encontrei com Deus, tudo mudou. Ele não só me libertou, mas Ele me estruturou. E aí nós somos desafiados a uma nova experiência. Que se eu tenho um encontro, minha identidade é transformada, minhas vestes antigas são arrancadas,
E agora eu tenho veste nova, mentalidade nova, identidade nova, estrutura nova e experiência nova. Nós precisamos descobrir o propósito das nossas vidas. E aí vem, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo? E aí eu convido você para ir para Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Qual é o motivo? Irmãos, nós precisamos pensar que nós não fomos criados apenas para a nossa autorrealização. Não. É lógico que você pode se autorrealizar. Nós temos conquistas significativas na nossa vida. Eu já contei para vocês. Nós aqui que somos pais, quem tem filho pequeno aqui, se tem uma coisa que pai e mãe têm medo, é de morrer quando o filho é pequeno. Porque o que a gente vai pensar? Quem vai formar? Quem vai dar identidade? Quem vai suprir? Quem vai sustentar? Esse é o nosso maior medo. Porque a nossa maior realização é ver nossos filhos adultos, bem formados, bem sucedidos, não é não? Esse é o desejo do nosso coração. Eu já tive algumas experiências difíceis, que eu achei que eu ia morrer, e eu falava, Deus, eu não posso morrer. A Benê tem 10 anos. A Benê tem 16 anos. A Benê está na faculdade. Mas eu já contei para vocês que vindo um dia de São Paulo, o voo que eu estava teve uma grande complicação e as pessoas começaram a gritar, desesperar no voo. E eu só parei, respirei e falei, Deus, agora eu posso morrer. Porque meu filho está formado. Hoje ele é independente. Ele não precisa mais de mim. Então agora eu posso ir. E aí tinha um homem que eu nunca tinha visto na minha vida do meu lado. Ele viu a minha tranquilidade e falou assim, por favor, segura na minha mão. Eu toda, educada. Claro, moço, eu sou pastora. Me dá sua mão aqui. Eu vou orar por você. Para você ter a mesma paz que eu estou sentindo nesse momento de desespero, porque o Senhor está cuidando de nós. Então quero dizer para você, meu querido, minha querida, que nem sempre o que nós estamos fazendo é o nosso propósito. Nós estamos construindo um prédio, mas não é esse o propósito de Deus para nós. Nós estamos nos formando na faculdade, mas não é esse o propósito. O propósito é fazer o nome do Senhor conhecido, glorificado, exaltado, enquanto estamos fazendo coisas. Então, enquanto você está lá naquela empresa, enquanto você está aqui na igreja, enquanto você está em casa, o que nós estamos fazendo é para levar glória e exaltação, para que o nome do Senhor seja conhecido pela sua fidelidade, pelo seu amor e pela sua bondade conosco. Então, não é o que você está fazendo, é para quem você está fazendo. Se você está fazendo só para você, você não está cumprindo o propósito. Pode ser uma coisa muito legal, mas você não vai estar cumprindo o seu propósito. Mas nós somos desafiados. Se queremos subir essa escada, viver um relacionamento pessoal com Deus. Isso daqui, irmãos, é fantástico. 2 João capítulo 1, versículo 3. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Mais do que você imagina, o que Deus quer é um relacionamento. É o que? Você pode fazer muitas coisas. Gente, eu faço muitas coisas. Eu levanto muito cedo todos os dias. Quem acha que eu levanto tarde aí está muito enganado.
Eu levanto muito cedo todos os dias. Eu tenho muitas tarefas para executar durante o dia. Amanhã mesmo, 7 horas da manhã, eu estou aqui, em reunião. Definições de obra. Então, 7 horas da manhã, eu estou aqui com um engenheiro, um pedreiro, para fazer as definições da semana. Então, eu levanto muito cedo, todos os dias. Mas eu tomei uma decisão na minha vida. Eu posso levantar cedo e cumprir as minhas tarefas apertadas durante o dia. Mas se tem uma coisa que eu não abro mão, é de ter de 1h30 a 2 horas por dia de contemplação. Eu não abro mão. Isso eu aprendi, eu não abro mão. Mas que horas que você faz isso, pastora? Às vezes só dá para fazer meia-noite. Às vezes só dá para fazer 11h30 da noite. Depois que eu executei tudo aqui, que eu volto para casa, já dei remédio para o pai, já coloquei o pai na cama. Ronald já está fazendo as coisas dele. Aí eu entro para o meu lugar de contemplação. Irmãos, eu vou dizer para vocês, eu até me arrepio aqui no altar só de contar para vocês. O céu desce. Ele vem. Ele vem. Ele manifesta. Ele revela. É por isso que quando Deus gera você e quando Deus me gera, não é para construir prédio, não é para pregar bem, não é para cantar bem, para tocar bem, não é para administrar bem, não é para ser inteligente, é para se relacionar com Ele, é para tocar o coração dEle. Então, se você administra bem, se você canta bem, se você prega bem, se você ora bem, se você tem uma expertise natural de Deus no seu coração, mas se não há espaço na sua vida para contemplá-lo, não é para Ele, é para você mesmo que você faz todas as coisas. E o segredo é fazer para Ele. O segredo é fazer para Ele. Porque o maior sacrifício de Jesus, a maior entrega do Pai para nós, foi exatamente para restaurar o relacionamento perdido lá no Éden. O maior propósito da cruz, da entrega, não é que a sua vida seja cor-de-rosa, porque você tem problemas e eu tenho também. Às vezes algumas más notícias chegam até você e chegam até a mim também. Às vezes tem dias que a nossa contemplação não vai ser só de adoração e de ver o que os olhos humanos não veem, mas de derramar as nossas lágrimas e dizer assim: Senhor, hoje eu não tenho nem palavras, eu só estou aqui. Eu só estou aqui, praticando o meu relacionamento, a minha entrega. E eu aprendi uma coisa que faz toda a diferença na minha vida. Esses dias, que eu não tenho nem palavras, mas que eu entro para o meu tempo de adoração, de contemplação ao Senhor. Quem intercede por mim é o Espírito de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele sabe interceder por nós como nós mesmos nunca vamos conseguir interceder. Por quê? Eu entendi. Jesus não veio restaurar uma religião. Não. Você acha que Deus está preocupado com estrutura religiosa? Deus não veio restaurar os meus valores, a minha tradição, a minha história. Ele veio restaurar o meu relacionamento que foi perdido lá no Éden. E quando isso é restaurado, quando isso é trabalhado, meu irmão, viver uma campanha onde
eu vou ser canal de bênção para restauração de famílias, restauração de pessoas, restauração de sonhos. Quando eu vou ser usado para proclamar o nome do Senhor para quem nunca nem ouviu, ou para restaurar quem já teve um altar erguido de sacrifício a Deus, mas esse altar foi quebrado. Quando eu entendo que eu tenho muitas tarefas para cumprir e tudo é muito importante, mas o mais importante é a minha amizade e a minha intimidade. Porque eu só quero te lembrar, um dia, hoje você está cercado de pessoas. A gente vive cercado de pessoas. Você tem seus familiares, você tem seus amigos, você tem seus líderes. Mas e o dia? E o dia que for só você e ele? Você não vai saber conversar com ele, sabe por quê? Com quem a gente não anda com o coração, a gente não tem diálogo. Se você não anda a nível de coração, você não tem o que conversar. Não tem. Seja com cônjuge, seja com patrão, seja com empregado, seja com colega de trabalho, seja com quem for. Se a sua caminhada não é a nível de coração, meu irmão, não tem partilha, não tem celebração, não tem entrega. Isso só acontece quando se relaciona a nível de coração. Então, se Deus só presta serviços para você, e se você só presta serviços para Ele, você só cumpre a sua obrigação. Mas você não anda de coração. E aí? Como que vai ser lá? E quando você chegar lá, como é que vai ser a sua eternidade? Eu não ando aí com ele a nível de coração. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que falar. E aí entra uma pergunta muito séria nessa manhã. Por que a igreja tem tanta dificuldade de adorar? É algo que eu já tenho tratado com vocês há algum tempo. Por que a igreja, quando a gente fala assim, vamos adorar, gente, sem instrumento, sem ninguém conduzindo, é você com o Pai, é o seu nível de experiência. Por que há um travamento? Porque na maioria das vezes, prestamos culto a Deus, para Ele nos prestar serviço. Eu cultuo para Ele guardar minha casa. Eu cultuo para Ele me dar um emprego bom. Eu cultuo para Ele me favorecer, para Ele me promover. Mas eu não me relaciono a nível de coração. E relacionamento a nível de coração é ter alegria de estar na presença do outro. É ter alegria de compartilhar grandes ou pequenos detalhes. Mas dizer, você faz parte da minha história. Eu gosto de estar perto. Eu gosto de rasgar meu coração com você. Então eu quero convidar você nessa manhã para se colocar de joelhos.